Olá pessoal, eu hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem arrasar na edição em apenas 4 passos. Por isso, sem mais demoras, bora para este vídeo. O primeiro passo consiste em aprender os básicos de edição, ou seja, o que é a luz e o que é que são as cores. Normalmente estas são aquelas que basicamente têm todo o efeito nas vossas imagens. Por isso, aprender o que é cada uma delas permite-vos basicamente editar qualquer tipo de imagem. Assim, no geral, o que vocês podem tirar daqui é que normalmente fotos mais claras e normalmente com os tons mais amarelos e laranjas são fotos relacionadas com o verão, com a felicidade e com a diversão. Mas fotos um pouco mais escuras ou até mais azuis normalmente estão relacionadas com o inverno e têm sentimentos um pouco mais obscuros, mais profundos, mais tristes. E só com isto vocês já conseguem criar grandes fotografias e grandes edições. Ainda assim, também devem sempre aprender o que é que faz cada uma das cores, ou seja, a psicologia das cores, que é toda uma área de estudo muito interessante e que, se vocês aprenderem, vocês vão simplesmente arrasar na edição. O segundo passo consiste em escolher o programa que vocês querem utilizar para editar. Eu pessoalmente no computador utilizo o Lightroom Classic, porque é muito complexo e tem literalmente tudo o que eu preciso. Por vezes também acabo por utilizar Photoshop, mas são poucas as vezes. E no telemóvel eu utilizo o Snapseed, que é um programa também fantástico. Aqui vocês devem tentar escolher algo que seja bom para vocês. Ou seja, se vocês estão no início, se calhar começar com um grande programa como por exemplo o Lightroom ou o Photoshop pode não ser a melhor opção. Mas por vezes até é uma boa opção porque obriga-vos basicamente a tentar aprender o mais complexo. Mas se calhar eu aconselho mais a começar por algo um pouco mais simples. E por aí normalmente eu digo às pessoas para começarem pelo telemóvel, como por exemplo a tal aplicação que eu vos disse anteriormente, o Snapseed, que apesar de não ser tão complexo quanto é o Lightroom, acaba também por ser muito fácil e simples de utilizar e também para além disso é extremamente rápido, que é uma coisa que eu procuro imenso em programas de edição no telemóvel. Contudo, se vocês querem realmente dar um grande passo na fotografia e querem trabalhar com a vossa fotografia ao máximo, desculpem, agora está a boi da vento, não sei se conseguem ouvir, espero que não, com este micro em princípio não, mas e se vocês então estão na fotografia e querem aproveitar um programa ao máximo, então nesse caso eu aconselho a utilizar o Lightroom Classic ou o Photoshop. Contudo, se vocês simplesmente não souberem por onde começar, eu vou deixar aí em baixo alguns links de alguns dos programas que eu conheço e que eu considero que até funcionam bastante bem. Daí vocês experimentam todos e veem qual é o que funciona, então melhor para vocês. Daqui nós passamos para o terceiro passo, consiste em praticar, praticar e praticar. Este, apesar de ser se calhar o passo mais difícil, é o mais interessante, que é aquele em que nós basicamente metemos as mãos à obra. Daqui vocês podem seguir dois processos, ou podem seguir o típico método de ensino, que é basicamente começar pela teoria e depois passar para a prática, ou seja, começar a pesquisar no Google o que é que o programa faz e depois começarem a editar as imagens, ou podem fazer aquilo que eu fiz, que foi completamente o contrário, que foi começar pela prática, depois passar para a teoria e só depois realmente começar a editar fotos a sério. E porquê é que eu fiz isto? Porque eu sei que isto iria-me fazer decorar muito mais facilmente cada um dos sliders neste caso do Lightroom. Por isso o que eu fiz foi começar a editar fotografias no Lightroom e tentar experimentar cada uma delas, ou seja, tentar experimentar a exposição, tentar experimentar a saturação, as cores e por aí adiante, e só depois é que eu fui ao Google ver o que é que realmente cada um deles fazia. Isto permitiu-me, como eu disse, perceber todos os sliders do programa e rapidamente tornou-me um pro a editar. E antes de terminar este passo, eu queria só deixar-vos aqui um website chamado Free Raw Photos, acho eu que é assim que se chama, que basicamente vos dá fotografias RAW de outras pessoas de forma gratuita. E porquê é que isto é fantástico? Então, quando nós estamos a começar na fotografia, normalmente não temos grandes câmaras e por isso, raramente elas tiram fotos em RAW. Para quem não sabe, RAW são ficheiros com muita informação e que vos permite editar as vossas imagens de forma muito mais complexa. E como eu disse, quase ninguém no início tem acesso a esses ficheiros e por isso é muito importante vocês começarem a trabalhar com esses em vez de utilizar o típico JPEG. Podes-me deixar em paz? Porque o JPEG não tem quase informação nenhuma e quando vocês vão editar vocês não percebem nada porque basta aumentar um bocadinho um dos sliders e a foto já fica a morrer. Por isso eu aconselho mesmo a utilizar este website para editarem fotos que não são vossas. Isto é muito importante também de notar uma coisa a sério, por favor. Era uma mosca. É muito importante de notarem que nós não podemos utilizar estas fotos para partilhar nas redes sociais e por aí adiante. Porquê?
Porque estas fotos não são nossas, são de pessoas, são de fotógrafos que apenas as puseram lá para ajudar outras pessoas a praticar a edição. É só para isso que vocês as podem utilizar, só para editar e de forma privada e nunca para outras pessoas, porque a foto, lá está, não é vossa, mesmo que a edição seja vossa. E eu acho que mesmo que vocês publiquem e digam lá que a edição é vossa e a foto não, eu acho que nem assim vocês a podem publicar, por isso apenas a utilizem para editar e para aprenderem então a utilizar o programa que vocês escolheram. O último passo consiste em criar presets, ou então em português, predefinições. Isto são basicamente edições que vocês colam em várias imagens. Ou seja, imaginemos que eu tenho esta imagem e eu quero copiar a edição desta imagem para esta. Eu só preciso criar uma preset e eu já posso utilizar em qualquer imagem que eu queira. Isto é muito importante quando vocês têm, por exemplo, 300 fotografias e querem colocá-las todas quase com a mesma edição e que seja uma edição que vocês gostam e que vocês já fizeram no passado. Como é óbvio, demora bastante tempo, ou pelo menos eu demorei bastante tempo a conseguir criar as minhas predefinições, porque também demorei muito tempo a descobrir o meu estilo de edição, mas por vezes pode ser um processo que até é bastante rápido, ou então até, já está como eu disse, pode demorar bastante tempo, mas no geral é uma boa forma de vocês também conseguirem editar fotografias de forma mais rápida, e como é óbvio não podem, ou pelo menos eu não aconselho a ficarem sempre presos às presets, aconselho de vez em quando a não utilizar presets e a editar as imagens desde o início, porque o que pode acontecer é que vocês ficam tão habituados às presets que deixam de saber editar e isso é bastante mau, por isso utilizem presets de forma moderada, mas é um passo que vos vai ajudar mesmo muito e é de longe das melhores coisas que eu já fiz, porque eu criei para aí cerca de 5 ou 6 presets com edições que eu gosto e que me salvam imensas vezes quando estou a editar imagens, contudo aquelas que eu gosto mesmo muito e que eu quero simplesmente dar tudo nelas, que até vou ao Photoshop, nessas aí eu raramente utilizo presets porque eu quero editá-las mesmo desde o início, porque é algo que gosto bastante de fazer e que eu tenho a certeza que vocês também vão gostar. De forma resumida, os 4 passos que eu disse. O primeiro passo consiste basicamente em aprender os básicos de edição, o que é a luz e o que é que são as cores. O segundo passo consiste em escolher um programa de edição, tanto pode ser um programa complexo como um programa simples, e se querem no computador ou no telemóvel. Depois tem o terceiro passo, consiste em praticar até não conseguirem praticar mais. E por fim, o último passo, criar presets de forma a ajudar-vos quando vocês estiverem então a editar muitas imagens. E eu tenho a certeza que depois de fazerem isto, vocês vão ficar simplesmente prós a editar. É algo que demora, sim. Quanto tempo demora, eu não faço a menor ideia. Para mim demorou bastante, tipo mais de um ano. Eu admito que não nasci simplesmente talentoso para a fotografia, nem perto. Mas há pessoas que simplesmente nascem e já têm um olho para a edição e um olho para a fotografia, por isso essa pessoa até pode ser vocês e rapidamente conseguem fazer todos estes processos. Eu estou a ser destruído por moscas. E como eu estava a dizer, já me perdi. E pode ser bastante rápido para vocês, mas também pode demorar um pouco, mas também é preciso paciência. É uma coisa boa, é uma coisa que no fim vale sempre a pena olhar para trás para verem todo o processo que vocês tiveram para chegar ao momento em que vocês chegaram. E honestamente é mesmo divertido. Mas pessoal, como viram, eu vim para outro setup, porque eu adoro mudar setups em praticamente todos os meus vídeos. Não sei, é algo interessante, é uma cena minha. Mas é isso, não se esqueçam de subscrever, de comentar o vídeo e de colocar um like. Obrigado mesmo por terem visto e fiquem bem até ao próximo vídeo sem moscas, espero.